A evolução química na Terra produziu vida? De acordo com o pensamento evolucionário, toda a vida, bactéria, peixes, plantas, animais e homem, originou-se de compostos químicos. Essa teoria de que a vida surgiu de substâncias químicas não vivas é chamada de geração espontânea. Uma das leis fundamentais da biologia é a lei da biogênese, que a vida surge apenas da vida pré-existente. E, naturalmente, para um criacionista, isso certamente não é surpresa. A vida de Deus foi criada para multiplicar-se da sua própria espécie. Isso faz sentido para um criacionista, mas para um evolucionista, houve um tempo no passado quando não havia vida alguma. E assim as substâncias químicas de alguma forma se juntaram e produziram coisas vivas. Isso é geralmente chamado de geração espontânea e tem havido alguns sérios problemas na tentativa de fazer um grupo de substâncias químicas criar vida. Alguns anos atrás, Stanley Miller conduziu um famoso experimento. Ele juntou materiais simples, um pouco de gás metano, amônia, vapor de água, atingindo-os com uma fagulha elétrica para simular um relâmpago na atmosfera da Terra milenar. E em apenas algumas semanas tinha aminoácidos, os blocos construtores da proteína. E foi alardeado quase como a criação de vida em um tubo de ensaio, e aquilo era o que usava quando lecionava a evolução. Mas dei uma olhada no restante das evidências. E havia 3 problemas com aquele experimento brilhante. 1, ele tinha o material inicial errado. 2, usou as condições erradas. E 3, os resultados foram errados. Fora isso, foi um experimento brilhante. O experimento de Miller simulou uma atmosfera de metano e amônia, gases que não poderiam ter estado presentes em grandes quantidades, porque a amônia se decomporia com a luz ultravioleta e o metano seria encontrado nos milenares sedimentos de argila. Mas não é assim. Miller também excluiu o oxigênio porque sabia que o oxigênio destruiria as mesmas moléculas que ele estava tentando produzir. Mas, cavando fundo, encontramos rochas oxidadas, sugerindo uma atmosfera rica em oxigênio. A Terra não tinha uma atmosfera reduzida. Digamos, uma atmosfera de metano, amônia e hidrogênio, que fora sugerida em um experimento de Stanley Miller. Nunca houve uma atmosfera assim. A geologia é bem clara. Há boas evidências de que a Terra sempre teve oxigênio em sua atmosfera. E isso impossibilitaria totalmente qualquer origem evolucionária de vida. Miller também usou as condições erradas. Ele usou uma fagulha elétrica para combinar as moléculas de gás. O problema é que a mesma fagulha que junta os aminoácidos também os separa e os destrói muito melhor que os cria. O problema era que as substâncias químicas colocadas juntas no frasco também seriam separadas pela mesma fagulha que as juntara. Miller sabia disso como bioquímico, e assim ele rodeou os gases, prendeu as moléculas que queria usando um conhecido experimento bioquímico. Mas isso era trapaça, porque você deveria dizer, foi assim que a vida surgiu antes que houvesse qualquer plano inteligente destinado a preservar essas moléculas das forças destruidoras, as condições erradas. Então, ele conseguiu os resultados errados. O principal produto do experimento de Miller era alcatrão, inconveniente para reações orgânicas. Quantidades de traços de vários aminoácidos que formam as proteínas em coisas vivas também foram produzidas. O problema é que o experimento de Miller produziu tanto aminoácidos canhotos quanto aminoácidos manidestros. Somente aminoácidos canhotos originam as proteínas da vida e somente uma molécula destra impede a sua produção. O que Miller realmente produziu foi uma poção venenosa que destruiria qualquer esperança para a evolução química da vida. Você pode dizer, bem, se o que acabei de dizer é verdade, como ficam os evolucionistas que acreditam nisso? Pois é muito interessante, os evolucionistas concordam comigo. Uma ocasião em que assisti a um debate na Universidade Estadual de San Diego, eu estava na plateia e 2 amigos meus, Dr. Henry Morris e Dr. Dwayne Gish, participaram do debate como criacionistas. No final, alguém da plateia anotou, senhoras e senhores, esta noite temos o privilégio de contar com a presença do Dr. Stanley Miller. E Gish havia explicado por que o experimento de Miller não produzira vida a partir de não vida. E foi perguntado a Miller, o senhor gostaria de responder ao que o Dr. Gish disse sobre o seu experimento para a evolução química? E o Dr. Miller disse, não.
Há décadas ele não acreditava nisso. Ele conhece os mesmos problemas.